Como dar carga de gás na geladeira de forma correta, pessoal? Vamos lá. Assistam esse vídeo aqui porque eu vou dar detalhes e esses detalhes vão fazer a diferença na vida de vocês para fazer a manutenção. Qualquer falha em um desses estágios que eu for falar, você vai ter problema. É possível de ter problema no seu equipamento aí do seu cliente. Então, ok? Vamos lá. Esse vídeo aqui é para quem está iniciando. Carga de gás na geladeira. Quando a gente fala gás, é o fluido refrigerante, tá, gente? Porque gás é um estado que ele está em certa parte do sistema, ok? Porque o fluido, em certos momentos, vai estar em estado de líquido na geladeira, em certos momentos ele vai estar em estado de gás. Só que a gente fala da carga de gás em tudo, né? Mas vamos lá. Você pode dar carga de gás na geladeira em forma líquida ou em forma de vapor. Vamos ver aqui a forma líquida. Para você dar carga de gás na forma líquida, é necessário que a geladeira esteja em vácuo, ok? A geladeira tem que estar desligada e elas têm que estar em vácuo. O vácuo é o compressor, ele tem que estar abaixo de 500 microns. Eu esqueci de escrever nesse compressor, mas eu escrevi nesse aqui, ó. O sistema deve estar abaixo de 500 microns, seja em estado de vapor, seja em estado líquido. Entendeu, pessoal? Então, o risco, se você colocar fluido refrigerante numa geladeira em funcionamento, você corre o risco de calço hidráulico e danificar o compressor, tá ok? Então, por isso que a geladeira tem que estar desligada. Você tem que colocar pelo peso, vamos supor que a geladeira é 100 gramas, você tem que colocar lá as 100 gramas. E o sistema em si, todo ele, tem que estar abaixo de 500 microns. Aí você pode dar em estado líquido. Por que vai acontecer? Quando o sistema está abaixo de 500 microns e que está em vácuo, quando entrar, é uma quantidade muito pequena, de 100 ou 100 e poucas gramas de fluido refrigerante em estado líquido, assim que ele entrar num ambiente que está em vácuo, imediatamente ele vai vaporizar. Quando você ligar a geladeira, esse líquido já virou vapor porque ela estava em estado de vácuo, beleza? Então entenderam por que é importante? Quando a geladeira está desligada, você botou a bomba de vácuo, ela começou a trabalhar, chegou em 500 microns, desligou, você pode estar dando o fluido em estado líquido. Para isso, ela tem que estar em 500 microns ou abaixo de 500 microns e colocar pelo peso correto. Por quê? Se a geladeira vai lá 190 gramas de fluido refrigerante, é uma quantidade pequena, mas quando entrar lá dentro do compressor, que o compressor vai estar em vácuo e o sistema todo vai estar em vácuo, esse vácuo vai vaporizar esse líquido quando ele encontrar esse ambiente abaixo, ou 500 ou abaixo de 500 microns, ok? Não fazer isso com a geladeira ligada, porque você vai correr o risco de um calço hidráulico. Em estado líquido é quando você coloca o recipiente virado de cabeça para baixo e botar na balança com o valor correto, ok? Isso aqui ficou entendido, pessoal? Geladeira desligada, abaixo de 500 microns o vácuo, ok? Simples assim. E pelo peso. Agora, em estado de vapor, quando você fizer o vácuo, também tem que estar abaixo de 500 microns, né? Que isso aí é padrão. Qualquer sistema de refrigeração abaixo de 500 microns. Não é só geladeira. É sistema comercial, né? Sistema de ar-condicionado, climatização, abaixo de 500 microns. Você pode fazer com a geladeira ligada. Você vai colocar pelo peso correspondente, vai abrindo o manifold aos pouquinhos, liberando esse fluido, né, refrigerante até atingir o peso aqui. Ou você abre tudo, eu não gosto de abrir tudo assim rápido, porque às vezes pode até ultrapassar o valor que a geladeira precisa. Às vezes tem geladeira que precisa lá de 100 gramas, aí se você deixar aberto rápido, se puxar muito rápido, né, se a garrafa estiver cheinha, aí pode ultrapassar. Então abra aos pouquinhos, né, ou então o manípulo, gira ele bem, não gira ele até o final rápido não, libera um pouco para ele ir passando aos poucos, para ir devagar a contagem aqui. Então você pode fazer com a geladeira ligada para completar um fluido refrigerante, tá bom? Pelo peso, compressor antes de dar a carga de gás, vácuo abaixo 500 ou abaixo de 500 microns. Bem, qual é as recomendações? Isso aqui que a gente vai discutir aqui e
prestem muito bem atenção, pessoal. Antes de vocês fazerem um serviço, se a geladeira estava sem fluido refrigerante, com vazamento interno, o que tem que ser feito? Teste com nitrogênio. Porque, às vezes, já vi técnico que se lascou, viu que a geladeira cortou lá o tubo capilar, viu que estava sem fluido refrigerante, ligou lá, o motor funcionou, mas estava sem fluido, e chegou o cliente, olha, eu vou dar uma carga de gás aqui, não sei o que, bababá, e depois o cliente autorizou, depois ele liga para o cliente e fala, olha, o seu compressor está ferrado. Por quê? Fluido refrigerante ele serve para refrigerar também o compressor. O compressor trabalha quente, né? E quando ele volta pelo retorno, ele volta com uma temperatura muito baixa, e o próprio fluido, além de, claro, fazer a geladeira gelar para os alimentos, que esse é o foco, né? Ela serve também para refrigerar o motor. E quando vaza fluido refrigerante, normalmente vaza aos pouquinhos. E esse motor começa a trabalhar acima da temperatura e vai vazando e ele vai trabalhando cada vez mais quente, mais quente, mais quente, até que pode acontecer de quebrar ou empenar a válvula, né, as palhetinhas da válvula de descarga. E o compressor acaba se danificando, ou seja, ele perde uma parte da sua compressão. Aí ele faz barulho normal, só que a válvula, a palhetinha está, vamos supor, danificada, e ele não vai ter força suficiente para empurrar o fluido refrigerante, né? Então é complicado. Então, pegou uma geladeira que o fluido escapou, né? Faça o teste de nitrogênio para saber se realmente tem vazamento. Segundo, faça um teste no compressor. Você pode fazer o seguinte, vazou o fluido refrigerante. Então você vai lá, dá uma carguinha de gás nessa geladeira para ver se ela vai começar a gelar, vai funcionar bem. Porque aí você sabe que o compressor tá bom. Tá bom? Beleza? Faça isso. Então, faça teste de nitrogênio para não botar gás numa geladeira e depois o cliente reclamar dizendo que ela tá do mesmo jeito. Por falta de vazamento, né? É por causa de vazamento. Limpeza do sistema com fluido de limpeza correto. Por que eu vou ler limpeza do sistema? Tem gente que não limpa sistema, por incrível que pareça. E aí, tem uma pequena leva que limpa e usa álcool etílico. Gente, por isso que eu botei o correto aí. Usa produto achando que vai limpar com álcool etílico. Não limpa, gente. Não limpa. É fluido de limpeza próprio para geladeira. Ok? Tem vários no mercado aí. Antigamente a gente tinha o R141B, mas já foi substituído. Tem muitas empresas boas aí vendendo fluido com esse objetivo, botar o correto. Nada de botar tine, álcool etílico, seja lá o que for, é o fluido correto. E limpar o sistema, óbvio, né? Colocar filtro secador novo também. Tem gente que dá carga de gás de geladeira com um filtro que ainda tá lá velho. Não faça isso, filtro novo. Faça o vácuo na geladeira com uma bomba de vácuo e que você tem que ter um vacômetro digital, porque, gente, o manifold ele não dá nenhuma precisão. Ele não vai te dizer se chegou em 500 micros, nem aqui e nem na Conchichina. Você tem que ter um vacômetro digital que é preciso, né? Por quê? Deixa a bomba ligada 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, e quanto mais tempo deixa, coitado, você acaba com a bomba de vácuo, gente. Um desgaste violento. Gente, bom, eu já peguei já dei carga de gás na geladeira que durou 15 minutos. Por quê? Porque o vacômetro digital acusou que já tinha chegado em 500 microns e foi rápido ali, né? Tem geladeira que é 20 minutos, 25 minutos, vai depender muito, né, de como é que tá a umidade no sistema, do óleo, enfim. Então, e o que o pessoal faz? Pega uma bomba de vácuo, coloca na geladeira, vou deixar meia hora, vou deixar 40 minutos, já fez o vácuo. Negativo. Como é que você sabe que fez o vácuo, gente? Para saber se fez o vácuo, tem que chegar em 500 micros. Você precisa de um equipamento chamado vacômetro digital que vai te dizer. E não vem com o vacômetro analógico, ele é impreciso. Vocês já compararam o preço de um vacômetro digital de um vacômetro analógico? Vocês não acham que se o vacômetro analógico fosse tão preciso assim, ele estaria custando esse preço? Gente, não dá, não rola. É o vacômetro digital. Chegou em 500 micros ou menos, né? Aí sim você pode dizer, meu sistema está em vácuo. Ok? Porque quando você faz um vácuo sem vacômetro digital,
e você acha que está em vácuo, ele não está em vácuo, ele está com pressão negativa. Ok? Porque o ar todo dali não saiu, só está negativo. Aí você vai botar fluido refrigerante. Pode acontecer dessa geladeira bloquear por umidade, porque aquele fluido vai congelar aquela umidade, né? Enfim, pode estar com umidade no óleo e você não sabe. Pode acontecer mil e umas coisas. Então o vacômetro digital ele é maravilhoso para te diagnosticar se a geladeira está com algum problema e se já fez o vácuo de forma correta. Ok? Dê carga de gás pelo peso. Gente, nada de pressão. Vou dar carga pela pressão. É pelo peso. O equipamento está lá indicando tantas gramas que ele precisa e usa a balança, porque vai acontecer de você colocar fluido demais. Normalmente o pessoal coloca demais. Pode colocar de menos, mas na maioria das vezes coloca fluido a mais. Depois congela tubo de retorno, né? E pode causar até calço hidráulico também, porque vai começar a voltar líquido para o compressor. Corre um pequeno risco, mas corre. Então, é pelo peso. A geladeira não está indicando nada, vai atrás do manual. Só em último caso mesmo é que você pode tentar colocar pela pressão, mas sempre controlando lá o tubo de retorno para ver se não vai ficar suando, se não vai estar congelando. Se tiver, tem que tirar fluido refrigerante. E outra coisa, pessoal, se for colocar um compressor usado, troque o óleo dele. Às vezes já teve compressor que eu tive que trocar o óleo 3 vezes. Por quê? Na hora de fazer o vácuo, eu via que o meu vacômetro não chegava em 500 micros por nada, mas não chegava mesmo. Eu falei, não é possível. Eu limpei esse sistema direitinho, bababá. Eu falei, não, eu dei até... Fiz quebra de vácuo com nitrogênio e nada, né? Aí eu falei, vou trocar o óleo. Troquei o óleo do compressor, quando eu tirei, vi que o óleo tava assim, era geladeira, né, já rodadinha. Troquei o óleo, não tava tão ruim não, tava um caramelinho assim. Aí eu tirei, coloquei. Só que eu já macaco velho que eu sou, né? Tirei aquele óleo, coloquei novo, sacudi devagarinho lá dentro, né? Não sacudi demais o motor, porque você pode até tirar aquelas molinhas ali dentro de ficar. Mas aí tirei aquele, olha, eu dei 3 trocadas, 2 na realidade. Tirei o óleo velho, botei óleo novo, depois tirei, botei óleo novo de novo e tirei. Então eu retirei 2 vezes óleo novo para como fazer uma limpeza dentro do compressor, né? Aí eu dei a terceira carga de óleo, coloquei, nossa, cheguei a 100 e poucos microns nessa geladeira, ou seja, o óleo estava contaminado, né, no caso dessa geladeira. Mas eu descobri isso porque o vacômetro digital me acusou, olha, e estava lá, e não chegava nem próximo de 500 microns. Não lembro agora de cabeça, mas estava 1000, não sei, um pouquinho menos talvez. E já pensou se eu tivesse liberado essa geladeira? A dor de cabeça que isso poderia ter me causado? Então, gente, faça essas recomendações, elas são imprescindíveis para que você possa fazer um serviço de qualidade para o seu cliente, né? E você ficar feliz, satisfeito que fez um serviço bom, cliente satisfeito que recebeu um equipamento bem construído. E outra coisa, gente, olha, não vou dizer que Deus castiga, mas eu vou dizer uma coisa: se você sabe o que é o correto e você faz o que é errado, depois não reclama se a tua vida não vai para frente. Por quê? Quando você não faz o serviço certo numa geladeira, o que acontece? Um compressor, vamos supor que ficou uma pequena umidade lá. Pode ser que não congele, não dê retorno, mas a vida útil daquele compressor, que no mínimo era para ser para 10 anos, vai ser muito menos do que isso. Ou seja, você causou um prejuízo a um cliente de um compressor que era para durar muito tempo e vai durar vários anos menos por sua culpa. Ok? Então depois passa lá 2 anos, o compressor dá algum problema e você vai dizer, não, já passou, já fiz esse serviço, já tem há 2 anos, não tem nada a ver com o serviço que eu fiz, não. Muitas das vezes tem um serviço mal feito que foi feito. Mal feito que foi feito. Né? Então, se você quer ter paz de espírito e estar bem com o Criador, faça a coisa certa que tem que ser feita. Tá bom? Para você ficar com paz com você mesmo. Beleza, pessoal? Então esse aqui foi um vídeo muito curto, muito rápido, para vocês prestarem atenção, né? Na hora que for dar carga de gás, pode dar em forma de líquido? Claro que pode dar em forma de líquido, com ela desligada, com o sistema abaixo de 500 microns, né? Porque, repetindo, quando esse líquido entrar, quando o sistema está em vácuo, ele vai vaporizar, é uma quantidade pequena de fluido que vai em geladeira e freezer. Ele vaporiza quase que instantaneamente dentro lá do compressor, né? Ok, pessoal? Beleza? E outra coisa que eu tô falando isso que é o que eu vejo no dia a dia
das pessoas trabalhando e elas reportando os problemas que vêm acontecendo. E esses problemas tem que estar tudo dentro dessa recomendação aqui. A pessoa não dá carga, não faz teste de vazamento e depois volta a geladeira na garantia, né? Aí o cara tem que devolver o dinheiro porque às vezes está com vazamento interno e lascou. Quando, se ele não conseguir recuperar, ferrou, aí devolve dinheiro, o cliente fica insatisfeito. Não limpa o sistema e não troca o filtro e depois dá entupimento, dá problema. Não faz o vácuo como deveria, abaixo de 500 micros, que vai dar problema. Não dá carga de peso correto. Isso aqui vai influenciar na lubrificação do motor, vai influenciar na eficiência de funcionamento do motor, vai diminuir a vida útil do motor, né? E por aí vai. Então, pessoal, faça a coisa correta como tem que ser feito. Se alguém quiser deixar algum comentário aí embaixo, eu agradeço. Se quiser dar um like, se inscrever no canal, também agradeço. Eu sei que é um vídeo aqui meio duro, meio pesado, gente, mas eu tô falando isso aqui não é para ferrar ninguém, não. É preocupado com vocês mesmo, né? Porque depois essa bagaça vai estourar na mão de vocês, não é na minha. Vai estourar na mão de vocês. Então eu tô passando aqui anos de experiência do que tem acontecido aí com o pessoal e eu repito e eu falo várias vezes. Alguns faz a coisa certa, né? E corre pro abraço, e tem outros que ainda persistem no erro, mas aí cada um com o seu cada um, né? A minha parte eu estou fazendo, passando para vocês o que acontece aí no dia a dia. Então, muito obrigado a vocês por terem assistido o vídeo aqui, dar essa moral aí no canal. Muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus.